Bem, avalio com sentimento de profunda repulsa e indignação, porquanto, atendendo o atual contexto, olhando para a atual conjuntura socioeconômica das famílias pacatas mais vulneráveis, tendo em consideração que o país, do ponto de vista econômico, não está a viver o seu melhor momento, olhando para a questão de que o deputado é um mero representante parlamentar do povo, porque nas democracias parlamentares representativas não podemos estar lá todos. Então o povo vai escolher um contingente de indivíduos que vai dizer, olha, como não podemos entrar todos, entram vocês e representam-nos no nosso interesse. Vocês vão atender exatamente os nossos interesses. Bem, eu não acredito que seja interesse desse povo, enquanto ele estiver a viver na masmorra, a viver na extrema indigente pobreza, que os seus deputados, líderes representantes parlamentares, se auto-enriquecem, estejam a esbanjar fortunas, regalias e benesses e mordomias, enquanto o mesmo povo que lhe indigetou o poder de lhe representar está na penúria. Não acredito que seja essa efetivamente a vontade desse povo. Por outra, se trata exatamente de um crime de má gestão, de gestão danosa da coisa pública. Se trata de um ato quase que expressa uma tamanha insensibilidade sem igual. Se trata de um ato que vai configurar-se no âmbito do enriquecimento ilícito sem causa. Se trata de um ato de, de insensibilidade, de desumanismo, de falta de solidariedade contra quem exatamente lhe deu poder para lhe representar naquela corte parlamentar. Não consigo perceber por quê. Por quê? Porque numa fase dessa nada exatamente justifica que os valores sejam em soma ultravultadas. Especula-se, uns falam de 200 milhões para cada carro, outros falam de 420 milhões de kwanzas para cada viatura. Não poderiam, mesmo se quisessem, voltar a fazer um reforço? As viaturas que todos os anos parlamentares recebem, não poderiam exatamente comprar uma viatura mais humilde? Uma viatura com um preço mais módico para expressar um ato de solidariedade a quem lhe deu o poder de lhe representar naquela corte parlamentar? Então não foi há pouco tempo que receberam a Zilux? Não foi há pouco tempo que receberam um incremento quase a mais de 100% do subsídio de instalação e do subsídio de fim do mandato para cada deputado? Vocês têm a ideia, de acordo a esta lei que está aqui, a Lei 6/8 de 4 de julho, a lei que aprova exatamente a lei orgânica do Estatuto Remuneratório dos Deputados, vocês têm a ideia do conjunto de regalias, do conjunto do arsenal de benesses que os deputados em Angola recebem, por razões não fundadamente justificáveis? Por quê? Afinal, ser deputado significa oportunidade para a autorrealização pessoal. Afinal, ser deputado significa fazer repartição para um pequeno grupo de pessoas com extensão aos seus parentes, aos seus cônjuges, aos seus ascendentes, aos seus descendentes. Vocês se tentarem, e nós vamos oportunamente fazer uma espécie de workshop, ou uma espécie de conferência de imprensa, para escalonadamente demonstrar quais são o conjunto, o leque de mordominhas que o deputado recebe. A pergunta que se coloca é: se o deputado que tem a responsabilidade de fiscalizar o executivo, que é um mero inquilino, que foi contratado no âmbito do contrato jurídico, político, social, para efetivamente gerir a coisa pública no interesse nacional, qual é a autoridade moral que terá? Qual é a autoridade jurídica que terá? Qual é a autoridade política que terá para pedir, para cobrar responsabilidade política? Responsabilidade do cumprimento daquilo que são os preceitos constitucionais ao Executivo Nacional. E se o Executivo e se os deputados têm tudo isso, o que terá o Executivo consigo?
Eu acho isso ser um tremendo sacrilégio. Eu acho ser um ato desumano. Olha para este cenário que está aqui. Pessoas a viverem neste morrão. Sobre fedento acumular de lixo. Olha para essas casas de pau a pique, casas de chapa, casas sem dignidade humana. Não há dor. Não há, será piedade? Não há piedade? Não há clemência por parte dos nossos deputados? Não há um pouco de sensibilidade? Ninguém pode negar. Numa fase dessa, ninguém pode abdicar de receber esses patrimônios tão avultados. O que é que justifica? O quê? Digam-me só, não, mas alguém vai dizer, não, mas o doutor, se estivesse lá, também receberia. Há uma coisa que deixa eu deixar claro aqui. Mesmo que por hipótese tivesse recebido, mas não deixaria em nenhuma circunstância de dizer o que penso e como penso. Porque num leque de 220 deputados, um só não muda a história daquela corte parlamentar. Um só não muda a história. Por tudo que se fala, por exemplo, devo reconhecer a autodeterminação do deputado David Mendes. Por quê? Porque até hoje, de todos os deputados que conheci a nível do Parlamento, foi o único que teve coragem de, em razão da defesa da sua dignidade, abdicar-se da continuidade de ser reconduzido para aquela corte parlamentar. Por não ser um deputado bajulador, por não ser um deputado lambibotas, sacrificou a continuidade do seu mandato. Não é fácil, com todas as suas insuficiências e com todas as suas debilidades enquanto pessoa humana. Não é fácil. Porque o que de regra se faz e o que se vê são pessoas que bajulam as lideranças para serem reconduzidos. Porque ser deputado tem tudo isso. Quem não quer bajular para ter tudo isso? Quem não quer bajular para ter tudo isso? É um sacrilégio sem igual. Eu acho que não me sinto representado efetivamente por nenhum deputado em Angola.